Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rogério Feliciano e estamos continuando com o nosso estudo de intervalos numéricos e fazendo uma breve revisão de conjuntos. Já vimos conjunto natural, conjunto dos números inteiros, dos racionais e agora dos irracionais. Vamos começar? O que é o conjunto irracional? São todos números não racionais. Isto é, não podem ser expressos por razão de dois números inteiros. Então, ou o número ele é racional, ou seja, ele pode ser obtido pela divisão de dois inteiros. Exemplo, os inteiros, 1, 2, 3, 4, negativos, os decimais exatos, as dízimas periódicas. Agora, todos aqueles números que não podem ser obtidos pela razão de dois inteiros, chamamos de não racionais. E quem são eles? Exemplos. Raízes não exatas. Todas as raízes não exatas são irracionais. O π e o e. Resumindo, dízimas não periódicas. Então, é uma forma de reconhecer, de forma fácil, reconhecer um número irracional. Vale a pena frisar que um número ou ele é racional ou ele é irracional. Não dá para ser os dois. Continuando. Bom, entre os irracionais, temos alguns famosos, os famosinhos dos conjuntos. Temos aí o número π. Quem é o π? O que é o π? Π é uma ideia, é uma razão entre entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Essa parte vermelha, contornando o círculo, nós vamos chamar de circunferência. E ela tem um comprimento. Se eu pegar ela e abrir esse círculo, eu posso deixá-la assim, linear, como está embaixo do círculo, tem uma linha vermelha e uma linha verde. Essa vermelha está representando o comprimento do círculo. E a verde, o diâmetro. Diâmetro é um segmento de reta que passa de uma borda a outra do círculo, mas passando pelo centro. E quando eu divido o comprimento pelo diâmetro, eu obtenho o que eu quero. Olha só. Tem aqui o nosso diâmetro, que também pode ser, olha só, a distância da borda até o centro do círculo é chamado de raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Desse modo, eu também posso representar essa razão comprimento do diâmetro assim, um C representando o comprimento e 2R o diâmetro. Dividindo uma coisa pela outra, não importa o tamanho da circunferência, se ela é pequena, se é grande, se ela é imensa, eu vou ter um valor próximo de 3, 1, 4, 5, 9, 2, e por aí vai. E resumindo mais um pouquinho, usamos 3,14, dependendo da precisão do problema, 3, E o número de casas decimais vai variar muito de acordo com a precisão que eu preciso. Por exemplo, se eu vou fazer um círculo muito grande, talvez 3,14 seja demais, uma precisão muito fina para mim. Se eu vou trabalhar com algo pequeno, relógio, essa diferença de decimais, pode ser significante para a execução do projeto. Imagine então nanorobôs. Então a medição tem que ser muito melhor e os instrumentos de medição muito mais precisos. Mais uma ideia de π. Olha só. Essa animação eu peguei no Google. Muito boa essa animação. Ela nos diz o quê? Que um círculo de uma unidade de diâmetro, quando ela gira,
ela gira exatamente 3 unidades e um pouquinho mais, 3,14. É como se quiséssemos saber o comprimento de uma circunferência de raio meio, né? Então, pela relação de comprimento e circunferência, de comprimento e diâmetro que é igual a π, você consegue detectar, calcular que o comprimento é 3, alguma coisa. Aí 3,14, para quem sabe o que é o π. Bom, isso é só uma animação para dar uma outra visão sobre isso. Aliás, geometria dos irracionais. Usando Pitágoras, nós podemos encontrar uma ideia do que é π. Uma forma de fazer isso aqui, nada mais é que uma ideia geométrica de como posicionar o π na reta. Por quê? Como ele tem infinitas casas decimais e não é dízimo periódica, às vezes é difícil saber em que lugar da reta ele está, exatamente. Então nós temos uma ideia. Uma forma interessante de fazer isso, de posicionar o irracional na reta, é usar a geometria, né? Uma das ideias aqui, ó, olha só. Quando o ciclo gira, e você acompanha aí o completo girar dela, você tem um π, né? E conseguimos assim posicionar o π na reta. Isso nada mais é do que uma construção geométrica de localização de um irracional. Agora, sem animação, vamos voltar para outra forma de encontrar irracionais geometricamente. Usando Pitágoras e uma régua e compasso, é fácil. Você, nesse primeiro triângulozinho à direita aí, de cateto 1 e 1, calculando a hipotenusa por Pitágoras, você encontra a raiz de 2. Com o compasso, girando com a ponta seca no centro e a ponta que escreve, né, fazendo a meia-lua, você faz um meio círculo e você encontra o posicionamento do raio 2 do menos raio 2. E aí, olhando para o triângulo azul, cateto raio 2, cateto 1, por Pitágoras encontramos raio 3. E de novo, o mesmo processo no compasso. Achamos raio 3 e menos raio 3. Aí, prosseguindo nisso, encontraríamos raio de 4, que é 2, raio de 5, raio de 7. É uma forma de construir, de localizar as raízes não exatas na reta. Então, uma forma de determinar o posicionamento de um irracional na reta. Muito interessante. Bom, mais um evento da saga dos irracionais, o π, na Bíblia. Lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 23. Fez também o mar de fundição, não sei o que é isso, redondo, de 10 côvados de uma borda até outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Vamos traduzir aqui, vamos colocar aqui passar do português, né, da linguagem para a matemática, que é uma outra linguagem. Fez também um mar de fundição. Vou explicar primeiro o que é isso. Vamos botar um contexto nessa história. O rei Salomão, na Bíblia, né, ele foi construir o próprio palácio e mandou chamar uma pessoa especialista em construção, em trabalhar com bronze. E mandou fazer esse mar de fundição, que era um objeto decorativo do seu palácio. Eu não sei dizer para você o que é o mar de fundição, mas eu sei dizer para você que é um objeto redondo que servia para enfeitar, né, o palácio do rei Salomão. Pois bem, quem quiser mais detalhes, pode ir lá na Bíblia, 1 Reis, capítulo 7, versículo 23, e entender mais o contexto. Pois bem, fez também um mar de fundição redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra. Quando eu penso nisso, 10 côvados de uma borda até a outra, eu penso no diâmetro. Mesmo porque, naquele tempo, não tinha a palavra diâmetro, acredito eu.
Então, a borda até a outra se referiam ao diâmetro. E de 5 de altura. Com certeza, estavam falando do raio. E um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Se eu usar a relação 2π, comprimento, sobre 2 vezes o diâmetro, encontramos o raio, e usar 5 côvados para o raio, né? E π igual a 3, você facilmente vai encontrar que o comprimento é igual a 30 côvados. O que é o número de Euler? Alguns falam Euler, mas o mais correto é dizer Euler mesmo. Essa aqui é uma das representações do número de Euler. Quando o n vai para muito grande, infinitamente grande, né? Quer dizer, limite de n quando o n tem de infinito. Quando o n é muito grande mesmo, essa somazinha aí, 1 mais 1 sobre n, fica muito próxima disso aqui. Vamos omitir o cálculo disso, né? Vamos aceitar que é verdade. 2,71828. Aí, na verdade, em vez de um ponto só, deviam ser 3, deviam ser reticências. Então, é uma dízima não periódica. Portanto, um número irracional. E o número e é muito utilizado em funções exponenciais, função logarítmica, e tudo que envolve fenômeno da natureza, falar tudo eu acho demais, mas tem muitas aplicações do e em fenômenos da natureza, cultura de bactérias, como se observa a evolução de uma população, não importa de que, de civilização, população de insetos, previsão do tempo, cálculo de finanças, negociação de dívidas, está lá o número e o logaritmo, que é uma função inversa da outra. E, finalizando, o conjunto dos números reais. Quando eu junto os racionais e os irracionais, lembrando, é igual água e óleo, não se misturam, eu tenho um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Observe aí, os racionais contêm os inteiros e contêm os naturais. Os naturais são 1, 2, 3, a contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito. Os inteiros são todos esses positivos mais os negativos, simétricos. Racionais são as frações de inteiros, as decimais exatas e as dízimas periódicas. Os irracionais, π, o e, as raízes não exatas. Com todos esses conjuntos, a união desses conjuntos nos dá o conjunto real. E acabou. E é fácil ver a relação, que natural está contido em inteiro, está contido em racional, está contido em reais. Geometricamente, vamos trabalhar assim, ó, uma reta que vai representar o conjunto real. Ou assim, ó, essa ondinha aí, ó, em vermelho, ele vai representar alguns elementos, porque são tantos elementos que é uma forma de por exemplo, simplificar as coisas, pelo menos visualmente. E na próxima aula, vamos trabalhar com intervalos numéricos de fato. Agora que eu sei o que é natural, o que é inteiro, racional e irracional, eu posso saber melhor identificar meu conjunto, né? Então, na próxima aula, nós veremos os subconjuntos dos reais, intervalos numéricos. Na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima.